Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo bonezinho, porque eu fiz um procedimento na cabeça e tenho que usar esse boné por algum tempo, porque não pode tomar muita luz. Eu quero falar sobre um assunto hoje, agradecendo a Deus pela honra, pelo convite de poder falar a um auditório tão seleto. Eu quero falar sobre um dos assuntos que tem permeado a minha vida, que é ministério e, ao mesmo tempo, família. Todos nós sabemos muito bem, já repetimos muitas vezes, temos decorado e levamos a nossa igreja a repetir Josué 24:15. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Numa hora decisiva do povo de Deus, numa hora decisiva do ministério de Josué, ele toma esta posição, ele finca o pé e ele diz claramente para todo o povo ouvir: você pode escolher a quem você vai servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Estamos vivendo também esta mesma hora decisiva. Estamos vivendo também um divisor de águas na economia, na política, na vida da igreja, na vida do país e os nossos próprios ministérios. E se alguém perguntar para cada um de vocês, agora, nesta hora decisiva, quem está disposto a dar a vida pela Igreja de Cristo? Eu não tenho dúvida, eu tenho absoluta certeza que todos que estão nesta live responderão sem hesitar: e não só estou disposto, algum de vocês como eu, que já sou pastor há 50 anos, alguns de vocês como eu, e já disseram, ou estão dizendo, ou estão dando a vida literalmente pela igreja. O motivo é que todo sacrifício é válido para salvar uma alma. O reconhecimento da igreja é maior para esse tipo de desprendimento. Quando o pastor se sacrifica, quando o pastor se entrega para salvar uma alma, quando o pastor passa uma noite em claro, ou muitas delas, quando o pastor sofre, agoniza para salvar alguém e para abençoar a igreja, ele é aplaudido. Porque aprendemos a desenvolver um estilo pastoral sacrificial. Nós todos nos sacrificamos pela igreja, nós todos nos sacrificamos pelas almas, nós todos estamos dispostos a fazer qualquer coisa para que a igreja seja edificada, para que os irmãos alcancem a maturidade, para que o poder do Espírito seja derramado sobre as igrejas às quais pastoreamos. No entanto, querido, eu pergunto, foi isso que Jesus pediu dos pastores? E a resposta é indubitavelmente não. Embora que todos nós achemos que temos que dar a vida pela igreja, não foi isso que Jesus pediu de nós. Essa atitude é um sério erro da visão do ministério pastoral, o que tem conduzido muitos líderes a desenvolverem o que é chamado de síndrome de Messias.
Eles acham que eles têm que morrer pela igreja, eles têm que edificar a igreja, eles têm que construir a igreja, eles. Uma síndrome de Messias. Atitude essa de muitos líderes que se apresentam para o sacrifício, trabalhando incansavelmente, dias, noites e madrugadas, justificado pelo serviço ao reino de Deus e bem-estar do rebanho que ele pastoreia. Alguns pastores estão literalmente morrendo pela igreja de Cristo, ou estão matando a si mesmo e os seus ministérios. Somente um, preste atenção, somente um pode entregar sua vida pela igreja e morrer por ela. E o nome dele é aquele a quem nós servimos e entregamos a vida, Jesus. Cristo já fez isso uma única vez e não pediu a ninguém mais para morrer pela igreja. Não pediu a ninguém mais para se sacrificar pela igreja. Não pediu a ninguém mais para edificar a igreja, porque ele diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Existe muita confusão, excesso de trabalho, falta de cuidado com a saúde, comer demais, dormir muito tarde, errado, comer errado, acha errado a diversão ou se culpa por ficar um pouquinho à toa ou dormir um pouco mais um dia que está cansado. Indisciplina quanto a horários, indisciplina quanto a exercícios físicos, cuidado com o corpo, indisciplina quanto a devocional diária, já que está ocupado se sacrificando pela igreja. Existe adultério, atitudes que têm sido confundidas com a urgência do cuidado diligente da igreja. Pastores acabam vendo isso como a condição normal do ministério. Não é? Pastores recebem homenagens ao fim da jornada, com destaque para os seus esforços além da conta e sacrifícios sem medida que fizeram pelo reino e pela igreja a qual pastorearam. São heróis aos olhos da igreja, mas, infelizmente, esses heróis são heróis à custa das famílias amputadas e feridas por viverem abandonada, porque tanto estes homens se entregam à igreja e ao ministério e ao cuidado dos irmãos. As consequências precisam ser avaliadas à luz de um histórico mais detalhado da vida do líder. Qual foi o verdadeiro custo para o exercício do seu ministério? Qual tem sido o verdadeiro custo para o exercício do seu ministério? Comece perguntando à sua esposa e aos seus filhos. Eles são as pessoas mais autorizadas a falar sobre o assunto. 1 Timóteo 3, 4, 5 afirma: o líder deve governar bem sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? A triste realidade, meus irmãos, é que essa entrega inconsequente
aceita pelos líderes da igreja como um processo natural da vida vocacional do pastorado. Está levando ao sacrifício não apenas os pastores, mas também suas famílias. Esposas em silêncio, compreensivas ao chamado pastoral de seus maridos, quando podem compartilhar e abrir seus corações, revelam dores escondidas, frustrações, solidão velada, depressão disfarçada em sorrisos forçados à porta da igreja. Aguentam desaforos e sofrimentos atrozes dos membros insubmissos, rebeldes e malcriados. Pagam alto preço para negar os próprios desejos, sonhos, suportam afrontas e críticas pelo bem do ministério pastoral do seu marido. Vivem vida que parece negar a verdade do evangelho que os maridos estão pregando. Eles declaram o amor a Cristo, mas não declaram o amor à esposa. Correm ao menor chamado da igreja, mas são vagarosos, lerdos aos apelos afetivos das esposas. Gastam tudo para comprar um novo microfone, mas não tem dinheiro para dar um vestido novo à mulher que o aguenta. Frequentam retiros e seminários sem fim, mas, olhem e escutem, mais para serem vistos e estarem por cima do que para aprender ou se renovarem, mas não são capazes de visitar a mãe, de passar uma semana com a família, de brincar com os filhos. Filhos sem pais não é a característica apenas de uma sociedade perversa que está longe de Deus e que não crê nele. Filhos sem pais é a realidade que invade também os lares pastorais, os lares da liderança da igreja. Estudos demonstram que há um grande número de filhos de pastores que, ao alcançarem a idade de independência, abandonam a igreja. Podemos encontrar uma série de justificativas para esta triste realidade. Mas não há como esconder o desequilíbrio entre o excesso pastoral e a ausência paternal como uma das causas. Filhos precisam de pai muito mais do que precisam de pastores. Talvez você pudesse escrever isso. Filhos precisam de pais muito mais do que precisam de pastores. Reflita. Tenho a certeza que não foi bem assim que Deus nos ensinou. Deus jamais destruiria aquilo que ele mesmo construiu e que ele considerou muito bom, que foi a família. Se a família é dádiva de Deus e o ministério pastoral é a nossa vocação, então esse chamado do mesmo Deus não pode um excluir ao outro. Não pode uma criação boa excluir um chamado ou o chamado excluir aquilo que Deus próprio nos deu, que é a família. Nem mesmo temos o direito de estabelecer uma hierarquia de valores entre família e ministério. Um é maior que o outro, um é menor que o outro. Nessa escala, se o fizermos,
Na maioria das vezes, a família sai perdendo. É possível conciliar o trabalho pastoral com o bem-estar da família? A resposta dos meus 50 anos de pastorado é que é possível. Essa pergunta deve ser respondida com ações, mais do que com palavras. Não adianta eu dizer é possível e eu continuar priorizando o ministério à custa da minha família. Pelo bem dos seus filhos e da sua esposa, eles precisam mais de maridos e de pais em casa do que pastores na igreja. Essas ações não diminuem o trabalho pastoral. Pelo contrário, o amor à família qualifica o trabalho pastoral. A ajuda e o cuidado familiar qualifica o homem de Deus para o ministério. É o que a Bíblia ensina. Não o incrimina diante de Deus, mas o credencia ainda mais para o exercício da liderança sobre a Igreja de Cristo. Cuidar da família não lhe diminui diante da igreja, mas gera respeito, credibilidade ainda maior pela vida familiar exemplar do ministro. Reconheço que temos um alto preço a pagar para realizar o ministério pastoral efetivo e capaz e liderar a Igreja de Cristo com excelência. Porém, não deve estar incluído neste alto preço a destruição ou desintegração das nossas famílias. Se assim acontecer, nós falhamos. Pense a respeito e peça a orientação de Deus para o exercício do seu ministério eficaz em todas as direções. E se preciso for, meu amigo, mude. Pelo bem-estar do seu ministério e da sua família, que é um presente precioso de Deus. Nós todos lemos os livros de Eugênio, um grande escritor, um grande líder, que escreveu até comentários da Bíblia e até a Bíblia que nós muitos usamos nos aplicativos. Diz ele, se para ser bem-sucedido como pastor, você tem sido mal-sucedido como pai e marido, você já fracassou como pastor. Vou repetir. Se para ser bem-sucedido como pastor, você tem sido mal-sucedido como pai e marido, você já fracassou como pastor. Eu sei que esse assunto parece um assunto básico, parece um assunto que é leite espiritual, mas, queridos, diante do grande número de divórcios, diante do grande número de pastores se suicidando, diante do grande número de pastores solitários angustiados, e diante do grande número de mulheres de pastores que me escrevem dizendo que o homem prega bem, mas não vive a vida do lar, que o homem dá atenção a todo mundo, mas que não a procura sexualmente, que ele se veste bem e trata todo mundo bem, mas é um monstro dentro de casa. E há poucos dias atrás, vazou um vídeo que talvez você tenha assistido, de um pregador, até muito bem conhecido, que tem uma grande igreja, e aí ele gritando com a mulher aos berros, dando tapa na cara dela e dizendo, cala a boca, se falar eu te arrebento, e o vídeo vazou. Meu amigo,
Ser um grande líder à custa da família é ser um líder pequeno. Ser um grande líder à custa dos nossos filhos é ser um líder anão, raquítico, falho e fracassado. Não é admissível eu querer tanta gente me seguindo e os meus filhos não quererem me seguir, não estar ao meu lado, não querer fazer parte do meu ministério, não gostar de estar comigo, preferir ficar em videogames, ir a outra igreja, a congressos e ser ovelha de outro pastor, porque não suporta andar comigo, ou porque se sente desprestigiado, mal amado e infeliz. Talvez você que já me viu pregar muitas vezes já tenha me visto dizer que nenhum pastor vai fazer curso de cura interior com a minha família. Nenhum pastor vai colocar a mão na cabeça da minha mulher e dos meus filhos para curá-los de mágoas e ressentimentos familiares. Porque eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou a resposta de Deus para abençoar minha esposa e meus filhos. E vou dizer para você, eu sou pastor há 50 anos, mas se hoje, ainda hoje, eu tiver que escolher entre minha família e a igreja, eu vou sempre escolher a minha família. Porque eu não posso ser profeta para uma geração se não for profeta dentro da minha casa. Eu não posso ser sacerdote para a família de muitos se não sou sacerdote da minha família. Eu não posso ser resposta de Deus para a salvação dos perdidos se eu não sou a resposta de Deus para a salvação da minha própria família. Espero que você pense nisso. Espero que você ache tempo para sua esposa, para os seus filhos. Espero que você ache tempo para dar as mãos a eles e orar. Espero que você tenha um tempo onde seus filhos oram com você. Espero que você ache tempo para abandonar um pouquinho a igreja e cuidar um pouco melhor da sua família. Porque senão, meu amigo, você vai fracassar, você vai falhar e o teu ministério não será tudo que você espera dele. Deus grandemente abençoe vocês. Ore por nós, por favor. Meu Deus, aqui estão meus amigos, gente querida, gente que eu amo há muitos anos. Quantas vezes, Senhor, nós temos tempo para tanta coisa e não para os filhos? Quantas vezes nós corremos para socorrer alguém doente, mas não temos tempo de ir ao médico com a esposa quando ela tem uma suspeita de câncer? Quantas vezes estamos ausentes nos aniversários, nos natais, nos Ano Novo, sempre correndo, construindo o teu reino, enquanto o nosso pequeno reino está sendo destruído. Nos toca, nos quebranta, nos fala, nos ajuda, nos conserta. E, Pai, dá-nos a humildade para reconhecer nossos erros e falhas. Dá-nos a humildade para procurar nossa família antes que seja tarde. Dá-nos a graça de termos diálogo familiar, de não sermos estranhos à nossa casa.
dá-nos a graça de ver nossa esposa e nossos filhos sentados no primeiro banco da igreja, com os olhos em lágrimas, brilhando, orgulhosos de quem nós somos, e não sentados no último banco, apenas na igreja, porque nós os obrigamos a ir lá. Dá-nos a graça de sermos fiéis, antes de tudo, no rebanho, no pequeno rebanho que tu deste só a nós e não entregaste a mais ninguém, que é a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado. Essa palavra com certeza abençoou o nosso coração. Eu queria rapidinho, se alguém tiver uma pergunta, coisa rápida, 2 ou 3 perguntas no máximo, você pode escrever aí no bate-papo, que eu acho que dá para o meu pai responder também, rapidinho. O pastor seu Farney escreveu aí, apenas honrar a vida desse mestre, um amigão. Esse é o Silfarne, que me ama há muito tempo. A gente é amigo da mesma igreja e eu conheço o Silfarne quase que desde garoto. Então é o amor dele que está falando. Tem uma pergunta aqui do pastor Jesarias. Como o senhor fez para selecionar suas amizades? As amizades eu não preciso selecionar. Na verdade, elas vão se selecionando ao longo da vida. E a única coisa que eu faço, eu não sou amigo de alguém tóxico. Se falar mal de alguém, para mim acabou. Se comentar o erro de alguém, para mim acabou. Se é desleal, para mim acabou. Se não tem respeito um com o outro, para mim não serve como meu amigo. Aí eu trato bem, eu digo como a Bíblia ensina, se possível tenha paz com todo mundo, mas eu quero distância, porque eu só coloco perto de mim gente que me faz bem, gente que me faz melhor. É isso. No ministério sempre vai ter ciúme, sempre vai ter oposição. Você tem que ser humilde bastante para aceitar críticas e você tem que tomar cuidado, porque nós não estamos nesta vida, não fomos chamados para ganhar briga, nós fomos chamados para realizar nosso ministério. Há poucos dias um pastor me disse, olha, eu tenho um dossiê aqui, ó, dessa altura, de fulano de tal que tem falado mal de mim. E eu disse para ele, rasga, bota fogo, que você não está aqui para revelar nesse dossiê a vida dele. Você está aqui para perdoar, para amar, para servir e fazer teu ministério. Senão você vai estragar a sua vida, preocupado com ciúme, com crítica, com quem não te entende. Eu descobri uma coisa na minha vida. O peixe que mora em caverna tem medo de luz, né? Então, quem não enxerga, quem vive no escuro, e eu tenho um versículo que eu gosto demais, cada um ande de acordo com a luz que recebeu. Se você tem um holofote, você não pode ficar zangado com quem tem uma vela. Ele não vai enxergar o que você enxerga. O problema é que a luz dele é pequena. Eu não vou culpar ele por não enxergar como eu, que tenho um holofote. Amém, amém. Obrigado, obrigado. Pai. Indicar um livro. Você deve ler Calvin Miller, Nas Profundezas de Deus. Um livraço extraordinário. Amém. Alguém está dizendo aí, Covid pode ser uma bênção? Tudo na vida pode ser uma bênção. João capítulo 3 afirma, ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Ora, se ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado,
e nós estamos recebendo o Covid, então vem do céu. Porque Deus, ele é bom o tempo todo. Ele é bom quando tudo vai bem, ele é bom quando tudo vai mal. Porque bondade é um atributo de Deus. Ele não pode ser mal. Deus não pode ser mal. Ele é bom. Então, o Covid não é que seja uma bênção, mas ele não é uma maldição. Ele é um alerta, ele é um mensageiro para a gente rever a vida, para a gente voltar às bases, entender o que é realmente importante na vida, né? Fazer economia, viver com menos. Shopping não é tão importante assim. Comer fora não é tão importante assim. Mais do que tudo, nesta hora, é Jesus, é a família, os irmãos, a igreja. É isso que faz toda a diferença. Deus abençoe. Grande abraço. Até outra vez.